falou, tá? Ah, Eu tá bom. faço contato. Tá joia. Beleza, eu vou compartilhar. Como eu sempre falo para vocês, eu não consigo enxergar quando eu compartilho, eu não enxergo o chat. Então, fiquem à vontade para poder interromper, para poder perguntar, parar tudo, sem problema algum. Então, queridos, quem chegou depois, eu já tinha dito, eu vou repetir, hoje nós terminamos a parte de reações de eliminação. E logo depois é curtinho, a eliminação que eu vou terminar é curtinho. E logo depois eu já entro na parte de reações de oxidação, que para mim, sem dúvida nenhuma, Paulinha, bem-vinda, querida. Para mim, a parte de reação de oxidação é uma das 3 mais importantes da química orgânica para a prova do Enem. Tá? Então, vale a pena realmente vocês ficarem ligados, porque reação de oxidação sempre é importante. Então, para eu falar de desidratação, como eu falei para você de álcool na aula passada, quem tiver a oportunidade de assistir novamente a aula de desidratação de álcoois, eu falei da desidratação intramolecular, onde nós usamos uma temperatura maior, 170 graus, cujo produto principal é um alceno, e a gente tem a desidratação intermolecular, a temperatura um pouco mais baixa, 140 graus, e o produto é um éter. Eu brincava dizendo 170, o produto alceno, e 140, o produto éter. Então é importante que você saiba a temperatura, porque a partir dela a gente consegue definir o produto que a gente deseja no processo de eliminação. Fala, Léo, bem-vindo! Então, gente, ó, agora, quando eu falo em desidratação de ácido carboxílico, é um processo mais complicado, porque o ácido carboxílico, para você desidratar, levando em consideração uma comparação com o álcool, o ácido carboxílico ele consegue fazer 2 ligações de hidrogênio. Então, você tem que ter uma temperatura mais alta para retirar a água dele. E por isso, nós não usamos ácido sulfúrico como agente desidratante. Na desidratação de ácidos carboxílicos e de amidas, ambas fazem 2 ligações de hidrogênio, nós usamos o anidrido fosfórico, P2O5, um óxido ácido, que é exatamente o mais apropriado para desidratar ácidos. Eu não poderia usar ácido sulfúrico para desidratar ácido carboxílico. Por isso que eu uso um óxido ácido, que é capaz de retirar a água e se transformar em um ácido no final. Tudo bem? Observa só, como produto da reação de desidratação de ácidos carboxílicos, teremos anidridos. Para esse tipo de desidratação, será feito aquecimento do sistema e uso de fósforo, que é um poderoso dessecante ou desidratante. Então, repito, o óxido de fósforo 5 ou o anidrido fosfórico P2O5, ele é exclusivo para desidratar ácidos carboxílicos e amidas. Beleza? Propondo para você uma desidratação dentro da molécula do ácido carboxílico, se eu vou fazer uma desidratação intramolecular, significa que o meu ácido carboxílico terá que ter 2 grupos carboxila para a desidratação acontecer dentro da estrutura. Então, eu vou formar um anidrido de cadeia cíclica. Lembra vocês que anidrido é uma estrutura sem água, de cadeia fechada, porque a desidratação acontecendo dentro da mesma molécula, eu vou formar uma estrutura, né, cíclica. Olha só o exemplo. Eu tenho um ácido chamado MET, ET, prop, butano, butanodioico. Eu vou tirar a água dele usando o P2O5. O calor alto, mais alto do que 170 graus, você não precisa saber o valor, não. Tirando a água de dentro da molécula, forma uma estrutura de 3 átomos de oxigênio presentes nela, que é a característica do anidrido, e de cadeia fechada. A nomenclatura de anidrido é a mesma do ácido carboxílico. Se o ácido carboxílico chama-se butanodioico, o meu anidrido vai se chamar butanodioico. O nome usual desse ácido aí é ácido succínico. Por isso que a desidratação do ácido succínico formou um composto cuja nomenclatura usual
é anidrido succínico. Beleza? Bem tranquilo. O máximo que eles podem te pedir numa prova, estilo Enem, é você identificar o produto formado a partir dessa desidratação. E a desidratação em ácidos carboxílicos, cujo ácido seja monocarboxílico, uma só carboxila, para eu poder desidratar um único ácido que tem uma carboxila, eu tenho que ter duas moléculas para poder desidratar entre eles. E eu vou formar, óbvio, um anidrido, só que de cadeia aberta. A temperatura que eu vou utilizar vai ser menor, porque a desidratação entre moléculas, a gente sempre usa uma temperatura menor. Então, tirando água, um ácido perde a hidroxila, o outro perde o hidrogênio. Quem propôs essa retirada é o P2O5, removendo essa água de dois ácidos monocarboxílicos, eu formo um composto chamado anidrido. Repito, a característica marcante do anidrido é a presença de 3 átomos de oxigênio na molécula. É um anidrido de cadeia aberta. Como aquele ácido que está sendo desidratado chama-se etanoico, o nome do anidrido vai ser anidrido etanoico. Se você quisesse usar o nome usual de ácido etanoico é ácido acético. Por isso, se eu tiro água de duas moléculas de ácido acético, eu formo um anidrido acético. Então, eu repito para você, de importância mesmo para uma prova estilo Enem, o máximo que você vai ter que saber é identificar o produto formado a partir da desidratação do ácido carboxílico. E no mais, o máximo que o cara poderia te pedir é se esta desidratação é intra ou intermolecular. É inter, porque o meu anidrido formado é de cadeia aberta. Se fosse um anidrido de cadeia fechada, teria sido uma desidratação intramolecular. Perfeito? Chique. Terminei o assunto. Oi, querida. Volta só para mim, sem ser nesse slide, no anterior, só para eu dar um print aqui que eu não consegui anotar. Você não pede, Gabi, você exige. É esse? Obrigada. Não, esse foi o que você acabou de falar, né? Não, desculpa. Não? Que isso? Não por isso. É o outro. Peraí, que eu tô perdido aqui. Esse aqui. Esse, obrigada. Agora sim. Aí, prontinho. Legal? Uhum. Beleza, então. Obrigada. Show, parabéns, meninos. Vocês conseguiram vencer mais um capítulo. Para. Oi. Que você disse que o anidrido de cadeia acíclica produz 3 o quê? Que eu me perdi? Não, na verdade, eu falei que o anidrido de cadeia acíclica, cadeia aberta, ele é caracterizado pela presença de 3 átomos de oxigênio. Ah, tá. Qualquer anidrido, seja ele de cadeia acíclica, aberta, ou de cadeia fechada, cíclica. Então, o que é importante para vocês é saber que anidrido é uma estrutura orgânica cuja estrutura apresenta 3 átomos de oxigênio, tá? Entendi, obrigada. De nada. Beleza. Então, eu vou cancelar isso aqui e vou achar o outro. Vou achar o meu outro. Cadê meu outro? Tá abrindo aqui, rapidinho. Beleza. Eu vou, depois dessa aula, eu mando para vocês esses slides, tá? Então, eu vou compartilhar agora. Gente, muita atenção agora para as reações de oxidação, que para mim é um dos itens mais cobrados em prova, naturalmente, um dos itens mais importantes da química orgânica em si, não é só para a prova de Enem, né? Então, vocês que vão fazer medicina no ano que vem, com certeza isso aqui vai te ajudar bastante. Deixa eu abrir meu slide. Tá, beleza. Principais reações de oxidação.
Se eu fosse falar de reações de oxidação para vocês, né? Tudo que é possível falar, eu ficaria aí no máximo em 6 meses. Por isso que o título é Principais Reações de Oxidação. E quando eu falo principais reações de oxidação, eu tenho que saber o que significa oxidação, né? Oxidação é uma reação que faz com que o NOx do elemento que você está analisando, no nosso caso, que a reação é orgânica, então eu vou olhar o NOx do carbono. O NOx do carbono vai ter que aumentar. Toda vez que aumenta o NOx do carbono, ou o NOx de qualquer elemento numa reação qualquer, eu posso afirmar para você que a reação é considerada uma reação de oxidação. Então, oxidar não quer dizer que a reação tem que acontecer com oxigênio, não. Oxidar significa que a reação tem que acontecer desde que o NOx do elemento que você está analisando aumente. Aumentou? Oxidação. Beleza? Um exemplo claro aí, olha lá. O aldeído, ele se transformando em ácido carboxílico. Queria que vocês me ajudassem só rapidinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na minha canetinha vermelhinha. Dá uma olhadinha nesse carbono aqui. Quem lembra? Carbono perdendo elétron para oxigênio, perdendo elétron para oxigênio. Ora, se perde 2 elétrons, o NOx dele é mais 2. Entretanto, em relação ao hidrogênio, ele ganha um elétron lá. Então, ele vai ganhar um elétron do hidrogênio. Se ele perde 2 e ganha 1, é claro que o NOx dele só pode ser mais 1. Né? Vou falar, por que você não fez a avaliação olhando este carbono aqui com este carbono de CH3? É simples. Os 2 elementos são carbono. Eu não posso dizer quem é mais, quem é menos eletronegativo. Depois que a reação ocorreu, o mesmo carbono, esse mesmo carbono aqui, ele passa a perder um elétron para o oxigênio, perfeito. Passa a perder um elétron para esse oxigênio, perfeito. E passa a perder elétron para esse oxigênio, perfeito. Então ele perde 3 elétrons, olha lá. Se ele perde 3 elétrons, o NOx dele é mais 3. Gente, se o NOx do carbono pulou de mais 1 para mais 3, ele aumentou em 2 unidades, exatamente o número de elétrons que esse oxigênio precisa para poder se estabilizar com 8. O oxigênio não mora na família 6A? Para ele poder se estabilizar, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, eu aumentei em 2 unidades o NOx do carbono. Eu posso afirmar que essa reação é uma reação de oxidação. Tá? Então, para com esse negócio de achar que reação de oxidação só ocorre com presença de oxigênio. Você tem que ver que a presença do oxigênio é fundamental, porque o oxigênio é muito eletronegativo. O oxigênio é que tira elétron do carbono. Mas existem outros elementos que podem tirar elétron do carbono. Cloro, por exemplo. Bromo, por exemplo. Nitrogênio, por exemplo. Todos esses elementos retiram elétrons do carbono e fazem com que o carbono aumente o seu NOx. Faz com que o carbono tenha ou sofra uma oxidação. Beleza? Esse oxigênio que está em cima da seta, ele por nós é chamado de oxigênio nascente. É claro que ele vai nascer de uma reação química. Eu vou te mostrar de onde vem o oxigênio que nasce, que é utilizado numa reação orgânica. Eu queria muito que vocês observassem o seguinte, olha só, eu vou desenhar um negocinho aqui, ó, vê se você aceita a minha explicação. Eu tenho essa reação aqui, ó, que eu e a Aline queremos fazer. Nós estamos querendo fazer essa reação orgânica. Então, este composto aqui é um composto orgânico. Eu quero fazer com que ele sofra uma oxidação em presença de oxigênio. Puxa vida, onde que eu vou arrumar oxigênio? Eu vou tirar o oxigênio do ar? Não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reação paralela, uma reação inorgânica. Vou fazer uma reação inorgânica de forma a produzir oxigênio que possa vir aqui e oxidar o composto orgânico. Então, essas reações orgânicas, elas têm 2 etapas. A primeira etapa é a reação inorgânica, produzindo o oxigênio ou o elemento capaz de provocar a segunda etapa, que é propriamente a reação de oxidação do composto orgânico. Então, são 2 reações que ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou seja, para que eu tenha uma reação orgânica, eu preciso que uma reação inorgânica ocorra. Beleza? Beleza. Soltei o slide. Quais são os principais agentes oxidantes da química? Não é da química orgânica, não. É da química. Química. Os principais reagentes orgânicos oxidantes da química
que são muito utilizados nas reações orgânicas são permanganato de potássio, onde o manganês apresenta NOx, eu vou olhar o elemento central sempre, tá? Esse manganês apresenta NOx mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7. Nome dele, permanganato de potássio. Perfeito? Perfeito. Se você esqueceu o nome, você me fala que eu repito para você. O segundo agente oxidante que você não pode esquecer, Gabriela, é dicromato de potássio. Eu sempre olho o elemento central do composto. E o elemento central do composto, ele tem os seguintes NOx, mais 3 e mais 6. Cromo, NOx, mais 3 e mais 6. Beleza? Show. Terceiro agente oxidante muito usado nas reações. Ácido nítrico. Você vai perceber que o nitrogênio ele tem NOx mais 5. Você está percebendo que o cromo aqui ele aparece com NOx mais 6. Você está percebendo aqui que o manganês tem NOx mais 7. Vou falar quais são os NOx do nitrogênio? Menos 3, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Vocês estão percebendo uma coisa? Para que eu seja considerado um ótimo agente oxidante, o composto do qual eu faço parte, o meu elemento central, tem que ter o maior NOx. Ah lá. Quanto maior o NOx do elemento central, maior o poder oxidante do composto. Quanto maior o NOx do elemento central, maior o poder oxidante do composto. Quanto maior o NOx do elemento central, maior o poder oxidante do composto. Eu te dou dois compostos assim. Dois compostos, NaCl, e te dou esse composto aqui, KMnO4. Aí eu pergunto para a Bruna. Bruna, qual é o NOx do sódio? Mais 1. Qual que é o NOx do manganês, elemento central? Mais 7. Quem tem maior NOx? Manganês. Por isso que ele é o melhor agente oxidante. Quanto maior o NOx do elemento central, maior o poder oxidante do composto. Guarda isso. Quanto maior o NOx do elemento central do composto, maior o seu poder oxidante. Guarda isso. Guarda isso que vai ser útil. Preste bem atenção. Eu vou escrever umas coisas aqui, depois eu solto os slides, tá? Preste atenção. Mariana, vou colocar o permanganato de potássio em presença de uma base. Aí eu falo assim, que o principal produto do outro lado da reação é isso aqui, ó. Preste bem atenção, gente. Preste bem atenção. Ó, Rafael, presta atenção. Eduardo, presta atenção. Permanganato de potássio meio básico e permanganato de potássio meio ácido. Olha só, não precisa decorar isso. Você não precisa decorar isso. Você não precisa decorar isso. Eu só quero que você entenda. Decorar, não. Você não precisa de mim se você fosse decorar. Eu quero que você entenda. Entender que é o barato. Ó, olha o manganês. Reagindo com hidróxido de sódio, o NOx dele é mais 7. Eu não estou fazendo a reação inteira, não, tá? Só estou mostrando aquilo que é importante para mim. Na hora que ele faz a reação, o manganês ele pula de NOx mais 7 para NOx mais 4. Rafaela Diniz, de mais 7 para mais 4, ele sofre o que a gente chama de redução. E na química, quem sofre redução atua como agente oxidante. Então, peraí. De 7 para 4, ele vai ser capaz de liberar para o meio quantos oxigênios nascentes, hein? 3, que é exatamente a diferença do NOx maior para o NOx menor. O tanto de elétron que eu recebo, Isabela, é o tanto de oxigênio que eu libero para o meio. Fernando Fará, manganês, o NOx dele é mais 7, perfeito. Vai reagir com ácido sulfúrico, perfeito. Um dos compostos, eu não estou representando a equação completa, só a parte que me interessa. O manganês, depois que a reação ocorreu, ele passa a ter NOx mais 2. Espera aí, ele pulou de NOx mais 7
para NOx mais 2. Então, ele sofreu uma redução. Se ele sofreu uma redução, na química, quem sofre redução atua como agente oxidante. Agente capaz de liberar o oxigênio para o meio. Imagina assim. De 7 para 2, ele recebeu 5 elétrons. Adivinha quantos oxigênios ele vai liberar para o meio? 5. Então, se eu quiser oxidar um alceno, olha o pulo do gato. Se esta oxidação ocorrer em presença de base, eu só quebro a ligação π do alceno. Se eu quebro só a ligação π do alceno, eu serei capaz de formar apenas um produto no final da reação. Entretanto, se eu tenho um alceno e esta reação de oxidação ocorre em meio ácido, a quantidade de oxigênio liberada vai ser capaz de romper completamente a dupla ligação do composto. Quebrando o alceno ao meio. Quebrei. Se eu quebro a dupla, é natural que o meu produto existam nele 2 produtos diferentes, ou iguais, interessa. Então, eu tenho... Oi. Desculpa, isso eu vou ter que Pode decorar, porque eu não entendi a ideia assim, do alceno, quando tiver em meio básico, vai quebrar só uma P, não estou conseguindo enxergar isso. Não, você vai ver comigo daqui a pouquinho. Essa aqui é uma dica que eu estou te dando. Daqui a pouquinho, daqui a 2 slides, eu vou te mostrar como é que isso efetivamente ocorre, Gabi. Pode ficar tranquilo. Pela quantidade de oxigênio no meio liberado, Gabi, eu não consigo, em um alceno, romper toda a dupla. Eu só vou conseguir romper uma ligação π. Se eu quebrar a ligação π do alceno, eu terei só um produto no final. Agora, se a quantidade de oxigênio liberado, exatamente pelo fato de ser um meio ácido, comprovadamente mais forte a liberação de mais oxigênios para o meio. Esta oxidação sendo ácida, ocorrendo em meio a quente, a dupla ligação vai ser rompida ao meio. Imagina a dupla ligação sendo rompida aqui, ó, completamente. Então eu vou formar um composto de um lado e um composto do outro. Entendi. Mas calma que eu vou te mostrar como é que isso ocorre detalhadamente. Obrigada. Tá? Fica tranquila. Beleza. Fernando Fará. Então quer dizer que, se você parar para pensar, gente, presta atenção, hein? É muito legal isso. Se você parar para pensar, você vai começar a entender um monte de coisa que bacana. Quer ver? Quando eu pulo de mais 7 para mais 4, eu estou diminuindo o meu NOx. Então, o meu manganês aqui, ó, olha a tabelinha aqui que eu coloquei em preto, aqui ao lado do manganês, ó. Tá aqui, ó. O NOx dele é mais 7. Quando ele pulou para NOx mais 4, ele sofreu uma redução parcial. E esta redução parcial ocorre em presença de base, a frio. Agora, se o meu NOx mais 7 pula para NOx mais 2, ele sofreu uma redução completa. Redução completa. E esta redução completa só acontece em presença de meio ácido a quente. Por isso que eu terei uma reação de oxidação aquosa, alcalina, a frio, e eu terei uma reação de oxidação ácida a quente, energética. A básica, a intermediária, só é capaz de romper a ligação π do alceno. Enquanto que a oxidação completa, a ácida, a intensa, a exaustiva, a quente, vai ser capaz de romper totalmente a dupla, formando 2 compostos. Mais ou menos? Posso apagar isso? Eu vou apagar para soltar o que eu escrevi no... Oi, Pina, pode falar. Eu não entendi essa questão do alceno, eu não entendi. É porque quando eu falo que a reação de oxidação vai acontecer, eu sempre trabalho com quem? Na química. As reações mais importantes envolvem alceno e álcool. Então, quando eu falo assim, quero oxidar alguma coisa, você vai falar assim, você vai querer oxidar ou alceno ou álcool. E o alceno, Pina, quando você sabe muito bem que é alceno, tem uma dupla ligação, que é a região mais instável da molécula do alceno. A região onde tem a ligação π. Se é a região mais instável, é natural que esta dupla ligação do alceno é que vá sofrer a interferência do número de oxigênios liberados na reação.
Se eu tenho 3 oxigênios liberados nessa reação do permanganato em presença de base, a frio, não tem calor, aqui, Pina, eu só vou romper a ligação pi do oceano. Eu vou formar um composto só. Se a minha oxidação acontecer em presença de permanganato e ácido, a quente, ainda tem calor aqui, ao invés de romper só a dupla ligação, ao invés de romper só a ligação pi, você vai quebrar o alceno completamente, criando a possibilidade de formar 2 compostos. Deixa eu só te explicar no próximo slide isso de uma forma mais interessante, para você entender isso melhor. Realmente, desse jeito, assim fica parecendo uma coisa muito vaga, né? E você vai entender o porquê daqui a pouquinho, rapidinho. Prometo. Olha só a reação inteira. Beleza. Gabriela, olha a reação inteira do permanganato em presença de base. Só que quando eu falo que essa reação ocorre em presença de base, primeira coisa que acontece é jogar água no meio, permanganato de potássio, meio aquoso, e a gente joga a base depois. Sempre a frio, ou seja, a temperatura ambiente. Olha o manganês pulando de mais 7, indo para mais 4. Olha a redução de mais 7 para mais 4. RED de 3 elétrons. Olha o número de oxigênios que serão liberados no meio para que a reação de oxidação possa acontecer. Tá vendo? Tudo que eu falei eu estou repetindo agora, só com uma reação completa. Olha que bacana, ó. Olha lá. O manganês. Não posto em alguns lugares aqui, eu fico perdido. Olha lá. O manganês sofre uma redução de 3 elétrons e vai fazer com que essa redução de 3 elétrons seja capaz de romper no alceno apenas a ligação π. E, naturalmente, só rompendo a ligação π do alceno, eu serei capaz de produzir um só composto a partir da oxidação desse alceno. Tá? Agora, olha o permanganato em presença de ácido. E olha, eu não coloquei aqui, mas vocês vão ver lá na frente, a quente, nunca a temperatura ambiente. O manganês, ele vai pular de NOx mais 7 e vai passar a NOx mais 2. Olha a redução dele, é completa. É do maior valor para o menor valor. Cara, se ele sofre uma redução completa, olha quantos oxigênios, quantos mol de oxigênios que ele vai liberar para o meio. Essa quantidade maior, ela é capaz de romper no alceno a dupla ligação inteira. E por isso, é capaz de gerar, a partir dessa quebra, 2 compostos. Ô, Fará, Oi. a oxidação ácida não é meio aquoso, não? Não. A oxidação ácida, ela ocorre em presença de água oxigenada. Ah, tá. Meio aquoso é só o hidróxido, só em presença de base mesmo. Tá bom. Tá? Tá. Essa setinha, mostrei lá as variações de NOx. Olha só o dicromato. Não falei nada do dicromato até agora, né? Prefiro que você preste atenção agora em mim. Ó. Olha o dicromato. O dicromato, como eu te disse, o NOx dele é mais 6. Está aqui embaixo, ó. Estou escrevendo. Tá vendo que eu estou escrevendo? Depois que a reação ocorre, olha lá, Rafaela. Olha lá, a água oxigenada de novo, ó. O meu cromo vai passar para mais 3. Mas isso só acontece em presença de ácido. Deixa eu te explicar o porquê. Olha a variação de NOx aqui. A variação do cromo só pode ser de mais 6 para mais 3. É a única para ele. Se é a única variação, é a variação máxima. E toda vez que eu tiver uma redução máxima de NOx, eu terei uma redução máxima em presença de quê? De ácido. Então, esta redução aqui do dicromato, que vai sair de NOx mais 6 para NOx mais 3, para ele, cromo, é a redução máxima, que só vai acontecer em presença de ácido. Por isso que esses 3 oxigênios, ou 3 mol de oxigênios liberados no dicromato, são capazes de fazer com que a dupla ligação seja rompida completamente no alceno e que os compostos sejam formados, né, em dose dupla. Então, muito, muito, muito cuidado. Eu te peço encarecidamente, Melry, guarda isso. Isso é questão de prova de Enem. O cara te dá uma questão para você ficar mais do que 3 minutos lendo a questão, mas você vê, durante a leitura, a presença de KMnO4.
ou K2CR2O7, ou HNO3. Pode cravar sem medo a alternativa onde esteja escrita a palavra oxidação ou oxidante. São os melhores agentes oxidantes da química. Manganês, olha que legal. O manganês, ó, ele sai de NOx mais 7 e vai para NOx mais 2. Se ele tem NOx mais 7, se eu tenho NOx mais 7, eu não tenho como perder mais do que 7 elétrons. Se eu tenho NOx mais 7, eu não posso perder mais do que 7 elétrons. Eu só vou poder receber. E quem recebe, reduz. E quem sofre redução atua como agente oxidante. Olha o cromo. O cromo, o NOx dele é mais 6, o maior dele. Ele pode perder mais do que 6 elétrons? Não. O máximo de elétrons que ele pode perder são 6 elétrons. Se ele só pode perder no máximo 6 elétrons, ele só vai poder agora, então, receber. Quem recebe, reduz. E quem sofre redução atua como agente oxidante. Por isso que a dica é, o cara te dá dois compostos. Qual é o melhor agente oxidante? Resposta: aquele cujo elemento central apresentar o maior NOx positivo. Quanto maior o NOx positivo do elemento central, maior vai ser o poder oxidante deste elemento. Legal? Guarda essas coisas, vão te ajudar pra caramba. Gente, quer que eu repita alguma coisa? Quer que eu volte alguma coisa? Pina, Rafaela, Aline. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Posso seguir em frente? Beleza. Oxidação de alcenos. Pará. Oi, Desculpa, rapidinho. pode perguntar. Falou que quanto maior for o NOx do elemento central, maior vai ser o oxidante, né? Isso, maior poder oxidante do composto. Mas, tá, do composto. Eu não posso comparar, tipo, o KMNO4 com o K2CR2O7. Você vai poder comparar, por exemplo, se estiver meio ácido. Não sei se dá para perceber, entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, Mari. Ó, vou te dar um composto aqui, por exemplo. Deixa eu ver na minha cabeça aqui. Tá, aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. Nossa, escrevi lá embaixo. Agora que eu vi. HNO2. Olha lá. E Na. MnO4. Na2, MnO4. O cara pergunta assim, quem que é o melhor agente oxidante? Aí você fala, putz, grila. Ninguém nunca me ensinou isso. É claro que sim. Deixa eu apagar esse ozinho aqui. Coloquei pra caramba. Olha lá, Mariana, olha que chique, olha. Vou calcular o NOx do elemento central. Calculei. Nitrogênio. NOx dele, hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Hidrogênio mais 1 vezes 1, só tem um hidrogênio, mais 1. Legal? Uhum. Aí eu tenho, para dar 0, o NOx do nitrogênio mais 3. 3 dividido por 1 nitrogênio, NOx mais 3. Beleza. Descobri o NOx desse elemento aqui. Beleza. Vou descobrir o NOx do manganês agora. É sempre elemento central. Igual a 0. Meu oxigênio é menos 2, vezes 4, menos 8. Meu sódio é mais 1, vezes 2, mais 2. Para dar 0. Para dar 0, mais 6. 6 dividido por 1, 6. Aí eu te pergunto, quem vai ser capaz de sofrer uma redução maior? Redução e diminuição de NOx. Do mais 6 para o NOx inicial do nitrogênio, do manganês, ou mais 3 para o NOx inicial do nitrogênio? Ora, a maior variação de NOx vai ser do manganês, porque o NOx dele é maior. Ó. Isso faz com que ele seja uma substância de maior poder oxidante. Tá? Entendi. Mas é só se estiver em meio ácido, então? Pode Não, por comparar. exemplo, aquilo que eu te falei é o seguinte,
Cadê meu pincelzinho? Você está comparando KMNO4 com K2CR2O7. Se for em meio ácido, você vai ver que o manganês ele vai pular de 7 para 2. E o cromo vai pular de 6 para 3. É natural que esse cara aqui seja o melhor agente oxidante. Uhum. Sacou? Então, nesse caso, como os dois têm que agir em meio ácido, aí você vai ter que comparar os dois em meio ácido. Agora, por exemplo, se você comparar o KMNO4, que está em presença de base, com o K2CR2O7, que só age em presença de ácido, é claro que o dicromato de potássio vai ser melhor, porque a quantidade de oxigênio que ele vai liberar vai ser suficientemente forte para romper a dupla inteira do alceno. Enquanto que o permanganato em meio básico, na dupla, ele só consegue romper a ligação pi. Aí vai ter que ser uma série de fatores, mas aí ninguém vai te pedir isso, não. Naturalmente, você vai ter que saber para poder responder isso que eu estou te falando agora, que eu acabei de te explicar. Mas o máximo que eles podem te dar é, tipo, um composto que tem, por exemplo, CaCl2, chutei, vou botar aqui. Cadê? Ó, CaCl2 e ácido nítrico. Elemento central, Mariana, nitrogênio inox mais 5, cálcio mais 2. Quem que é o melhor agente oxidante? Quem consegue reduzir mais? De 5 para 0, olha a redução, olha. De mais 2 para 0, olha a redução. Quem reduz mais? Não é esse cara aqui? Uhum. Quem sofre mais redução atua como mais agente oxidante, entendeu? Entendi. Te enrolei, né? Não. Obrigada, Fará. De nada, querido. Vamos em frente, então, ó. Legal que vocês me perguntarem isso, porque realmente é um assunto que vai ajudar muito a matéria do Newton, aquela parte de oxidação e redução lá na eletroquímica. Isso ajuda demais a conta. Oxidação de alcenos, oxidação aquosa. Pelo amor que vocês tenham a Deus. A Rafa me perguntou, a oxidação é aquosa só em presença de base. Então, na minha época que eu estudei isso, o professor, eu lembro direitinho, falava assim, oxidação básica. Hoje, nenhum livro fala oxidação básica. Todos os livros, inclusive os vestibulares, falam oxidação aquosa. Porque ela tem permanganato de potássio e meio água. E para você acelerar o processo, você joga base. Vê se aceita, hein? Você tem a oxidação aquosa, a oxidação ácida e uma terceira que eu acho a mais importante de todas, a ozonólise. A oxidação aquosa, ela pode ser chamada de alcalina, do meu tempo, isso aí no século XVI. Ela pode ser chamada de oxidação básica, e eu adoro que chamem de oxidação a frio, porque não envolve calor. Esta oxidação aquosa, quando ela vai acontecer, olha a quantidade de mol de oxigênio que libera. 3 mol. Olha lá, Rafaela, a reação ocorre em presença de base, mas a reação mesmo é permanganato de potássio e água. Olha lá. Vamos em frente. Reagentes, quais são? Permanganato de potássio, água, hidróxido de sódio, que é uma base forte. A frio, não tem calor, não tem calor, não tem calor. A ausência de calor não permite que a ligação dupla seja rompida, só a ligação pi. Esse reativo é chamado de reativo de Bayer. Se é Bayer, é bom. Ele, como tem permanganato de potássio, ele é violeta. A cor dele é violeta. Igualzinho, tá vendo o cantinho do slide? Tá vendo o cantinho do slide? Esse tubinho de ensaio aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha o tubinho de ensaio. Olha essa cor aqui, ó. É a cor do reativo de Bayer. Qual é a função desse reativo mediante a presença de um alceno? Eu quero oxidar alceno. Olha o título. A função é produzir álcool com 2 hidroxilas em carbonos diferentes. Por isso que é formado um diálcool. Isso cai em prova? Isto cai em prova de Enem.
Quando eu falo de álcool em carbonos vizinhos, eu falo em diálcool vicinal, também conhecido como glicol. Tá? Tá. Qual que é a finalidade desse reativo? Para que a gente usa isso no laboratório? A finalidade é diferenciar um alceno de um ciclano isômero. Os dois têm CnH2n como fórmula geral. CnH2n. Mas como é que você vê esse alceno? Como é que você vê esse ciclano? Você não posso cheirar, você não posso botar na boca, você não posso enfiar o dedo e rodar. Os dois são incolores. Aí eu vou fazer a reação com o reativo de Bayer. Eu vou pingar o reativo de Bayer no meu tubo de ensaio com a amostra que eu tenho. Ora, o meu reativo de Bayer é violeta a cor dele. Pinguei, 1, 2. Ficou violeta o troço. Agitei. Na hora que eu agito o tubo de ensaio, a cor desaparece. Opa! Reagiu. Se reagiu porque quebrou a ligação π. Se quebrou a ligação π, o meu composto era um alceno. Aí formou álcool. Ah, a cor desaparece porque forma álcool? Claro, é. Álcool é que cor? Não é incolor? Então, na hora que eu pingo o reativo de Bayer, e se a amostra é um alceno, eu agitei, vai formar um composto incolor, que é um álcool. Aí, se for ciclano, você vai pingar o reativo, que é violeta. O reativo violeta vai entrar em contato com a amostra que é incolor. Naturalmente, vai ficar violeta. Aí você vai agitar. Agitou? Sim. O que deu? Nada. Continuou violeta. Ah, então não teve condições de quebrar π. Por quê? Porque o composto não tinha π. O composto era um ciclano, um composto de cadeia saturada. Então, a finalidade desse reativo é diferenciar um alceno de um ciclano isômero. Tá? Por exemplo, olha o exemplo. Olha. C3H6, quem sou eu? Sei lá, ué. No quadro é fácil. Aqui no desenho, aqui no slide, é fácil ver. Mas no laboratório, é alceno ou ciclano? Pinga o reativo de Bayer. Agita. Descoloriu. Opa, reagiu. Formou um álcool. Então era um alceno. Pinga o reativo de Bayer. Sim, ficou colorido. Sim, agita. Sim, não aconteceu nada. Pô, agita de novo, agita de novo. Agita de novo. Pô, não aconteceu nada, continuou colorido. Então significa que o composto não reagiu. Não quebrou a π, porque não tem a π. São ciclano. A reação, como acontece? Assim é para você decorar. Daqui a pouco eu te explico como é que é. Olha só o alceno, queridos. Olha o que vai acontecer. Ó, a grosso modo, daqui a pouco eu vou mudar o slide, você vai entender melhor. A grosso modo, a oxidação é branda. A oxidação ocorre em presença de água. A oxidação tem calor? Não tem calor. Então quebra-se só uma ligação π. Este oxigêniozinho vai entrar aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó, um oxigênio aqui, aí vai ter uma ligação com carbono, com uma ligação com carbono. Vai formar um éter. Olha que loucura, um éter de cadeia fechada. Aí depois entra a água para reagir. Aqui a água, olha. Olha a água reagindo. O que vai acontecer? A água vai quebrar assim, ó. E vai quebrar aqui essa ligação. Então, esse hidrogênio que carga positivo e essa hidroxila vão fazer parte da reação. O oxigênio de carga negativa vai receber o hidrogênio. Aí vai virar uma hidroxila. E essa hidroxila de carga negativa vai se juntar a esse carbono de carga positiva. Vai formar uma outra hidroxila. Então, você vai formar duas hidroxilas em carbonos vizinhos. Fernando Fará, eu preciso saber isso tudo para fazer uma prova de Enem? Claro que não, cara. A única coisa que eu te peço encarecidamente é que você olhe o NOx. O NOx desse carbonozinho aqui, ó. Cadê meu pincel? Achei. O NOx desse carbono antes da reação, o NOx dele é 0, que o carbono está ligado a carbono, está ligado a carbono, está ligado a outro carbono. Não tem nenhum elemento diferente dele ligado nele. E o mesmo carbono, depois que a reação ocorreu, ele passou a se ligar a uma hidroxila. Então, ele perde elétron para hidroxila. Se ele perde elétron, o NOx dele é +1. Queridos, se o NOx pula de 0 para +1, aumentou. Se aumentou, realmente, a reação foi de oxidação. Falei. Claro que vocês vão assistir essa aula depois de novo. É claro que você vai xingar minha mãe pra caramba, porque eu falei demais na sua cabeça. Mas é pro seu bem. Para você entender que esse NOx é 0
e esse carbono tem NOx mais um, e que houve realmente uma reação de oxidação. Beleza? Vira a página. Como é que ocorre esse processo mesmo? Vou repetir tudo que eu falei para você agora. Olha que legal. Ô, Fará, Oi. deixa eu só tirar uma dúvida antes. Pois não, claro que sim. Eu não entendi, eu fiquei confusa. O que é identificado como reativo de Bayer? O conjunto do permanganato Ah, em contato com a água, em contato com a base. Isso tudo aqui, Rafa, é o reativo. E a cor disso tudo aqui é violeta. É um reativo, é uma cor roxa, violeta, linda, maravilhosa. E quando você faz a reação acontecer, foi ótimo você me perguntar. Um dos produtos formados é esse aqui, ó, que é marrom. Aí fica uma coloração, por exemplo, quando é um alceno, vai descolorir. Então, na parte de cima do tubo de ensaio fica igual água, e embaixo fica um ponto, uns pontinhos escuros marrons, que é o óxido de manganês 4 que foi formado. A química é maior barato, querido. Eu falando assim, ainda até arrepio na gente, mas é lindo ver essa reação acontecer. Maravilhosa. tá. A gente fica tão feliz com tão pouca coisa, né? Tá certo. Tá, mas é o conjunto mesmo dos três componentes, tá? O reativo de Bayer. Tá bom. Olha só, Rafaela, meninos, olha como é que isso acontece. Olha lá, Eduardo. Olha lá, Léo. O alceno chamado propeno, ele vai receber o ataque desse oxigênio que é liberado pela reação do permanganato em presença de água. E esse oxigênio vai entrar aqui e vai formar um éter. Isso aqui é um éter cíclico, gente. Em água, a água provoca uma heterólise. Olha lá, a água quebra, hidrogênio carga positiva, hidroxila carga negativa. Essa ligação rápida, o oxigênio negativo, por ser elétron negativo, e esse carbono vai ficar positivo. Um hidrogênio vai entrar aqui, vai formar uma hidroxila ligada a este carbono secundário. E esta hidroxila vai entrar aqui nesse carbono, vai formar uma hidroxila ligada a um carbono primário. Pronto, formei um composto chamado propanodiol 1,2, ou propano 1,2-diol. Lembrando que o NOx desse carbono do propeno é -1, olha lá. Olha, ele só tem um hidrogênio ligado ao carbono. Ó. O NOx desse carbono é -2, porque ele está ligado a 2 hidrogênios. O mesmo carbono depois ele ganha elétron do hidrogênio, mas perde por oxigênio da hidroxila. 0. Aqui ele ganha 2 elétrons, um de cada hidrogênio, -2. Mas perde um elétron para a hidroxila, +1. Por isso que o NOx final dele é -1. Deu para entender, gente? A reação em si é importante? É importante. Mas é mais importante do que ser utilizado esse reativo para diferenciar um alceno de um ciclano? Não. A coisa mais importante do reativo de Bayer, a coisa mais importante da oxidação aquosa de alcenos é ser capaz, através dessa reação, de identificar um alceno ou um ciclano em questão, no caso da minha amostra. Dúvidas, queridos? Querem que eu volte alguma coisa? Fará, Oi. só uma coisa. Você falou que com Bayer, se reagir, vai ficar incolor, né? Incolor. E qual que é o caso que fica marrom? Isso aí eu perdi. Não, isso que eu vou falar agora. É porque é mais ou menos assim, Mário, olha. Eu tenho um tubo de ensaio, imagina. Vou desenhar aqui, mas não rio do meu desenho, não, tá? Eu tenho uma amostra. Eu tenho uma amostrinha aqui. Essa amostra é um alceno, por exemplo. Eu sei que é um alceno. Aí eu vou pingar algumas gotas do reativo de Bayer. O reativo de Bayer, só para ficar bonitinho aqui para você, é dessa cor aqui, ó. Violeta. Na hora que eu pingo, olha o que vai acontecer. O tubo de ensaio, que até então tinha uma amostra incolor, passa a ficar violeta. É a cor do reativo. Aí eu peço para você agitar durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer? Todo esse processo que está aqui em cima, que eu estou te mostrando, ó, todo esse processo que está aqui em cima vai acontecer. Vai haver liberação de oxigênio,
o oxigênio vai romper a ligação π, vai formar intermediariamente um éter cíclico, que vai ser hidrolisado pela água, vai formar um álcool com 2 hidroxilas. Este álcool, a cor dele é incolor, Mari. Então, isso aqui fica totalmente incolor. E aqui embaixo vai ficar um pontinho, uma espécie de um precipitado marrom. E esse precipitado marrom é o óxido de manganês que ocorre, que é produzido quando o permanganato de potássio entra em contato com a água. Entendeu? Agora, se fosse um ciclano, o que ia acontecer depois da agitação? O meu tubo de ensaio ia continuar o tubo de ensaio, né? E o que estava lá completamente colorido ia continuar completamente colorido. Porque se fosse ciclano, não haveria reação, uma vez que não há ligação π para poder ser rompida. Por isso que não vai ter mudança de notas, por isso que não vai ter mudança de cor. Não sei se você percebeu isso que eu falei. Entendi. Então, o que fica marrom é um precipitado, né? É um precipitadozinho. Eu vou te mostrar agora, quer ver? Ó, deixa eu apagar esse desenho feio. Olha só. A reação acontecendo no laboratório de Dexter. Ó, olha lá. A reação. Reativo de Bayer, num bekerzinho, num copinho de laboratório. Eu jogo essa solução básica, que eu sei que é um alceno ou ciclano, não sei. Vou jogar, joguei. Imediatamente, quando eu jogo, o que vai acontecer? Esta estrutura que está aqui incolor, quando entra em contato com o reativo de Bayer, naturalmente vai ficar roxo. Aí você vai agitar. Na hora que você agita, essa parte todinha fica incolor, o álcool. E esse pontinho escuro aqui, esse precipitado marrom, gente, onde que eu tô? Tô apertando o lugar errado aqui. Olha lá. Isso daqui, Mariana, olha lá, é o álcool. Foi formado um novo composto. Descoloriu. O que era violeta ficou incolor agora, né? É o álcool. Este pontinho marrom aqui, esse precipitadozinho marrom, é o MnO2, que foi formado quando o permanganato estava em contato com a água. Entendeu? Não sei se deu para entender. Entendi. Perfeito. Mesmo? Mesmo. Eu só... tá faltando um pouquinho de tempo. Eu só queria te mostrar uma coisinha. É jogo rápido, prometo. Presta atenção para uma coisa. Eu tenho a obrigação de falar isso para vocês. A Rafaela vai lembrar. O Léo vai lembrar. Fefe Falso vai lembrar. Tem um tubo de ensaio aqui. Ó. Essa é uma substância. Aqui embaixo tem bromo. Vamos ver se você lembra de mim. Misturado com CCl4. Isso aqui chama-se solução de bromo. Vou escrever aqui que você merece. Solução de bromo. Eu não sei se você se lembra disso. Tomara que você se lembre disso. Eu vou colorir isso aqui para você. A solução de bromo é laranja. Não tem cor laranja, mas de amarelinho mesmo. Eu preciso que você fique ligado em mim aqui. Vou colocar 2 gotinhas de uma amostra. 2 gotinhas, ou 2 gotonas. A minha amostra, ela tem cadeia. Saturada ou insaturada? Quem lembra disso? Tomara que vocês se lembrem disso. Pina, lembra disso? O que vai acontecer? Você vai pingar e o troço vai continuar laranja. Vou colorir aqui para você, vai ficar bonitinho. Na hora que você quiser printar a tela, na hora que você quiser... Se você quiser fazer qualquer coisa aqui, vai ficar bonitinho. Olha lá, coloridinho. Beleza. Botei 2 gotinhas de algo incolor em algo colorido, naturalmente, vai ficar colorido. Só que eu peço para você agitar durante 5 segundos. O que vai acontecer? Isso. Ó, descoloriu. Significa que a minha amostra porque o tempo verbal passado, ou porque reagiu.
Formou um novo composto. Formou um haleto orgânico. Aqui eu tenho um haleto orgânico. Aqui eu tenho um haleto orgânico, por isso que ficou descolorido. Então, a minha amostra era de cadeia insaturada. Por que eu estou escrevendo isso, cara? Porque o reativo de Bayer tem a mesma finalidade que a solução de bromo. Só que tem um detalhe. A solução de bromo, Rafaela, é abrangente, é universal, serve para qualquer cadeia saturada, diferenciando-a de qualquer cadeia insaturada. O reativo de Bayer, não. O reativo de Bayer só serve para diferenciar o quê? Alceno de ciclano. Pergunta de vestibular que eu já vi acontecer. Podemos diferenciar um alceno de um ciclano usando uma solução de bromo? Sim ou não? O que vocês acham? Podemos diferenciar um alceno de um ciclano usando a solução de bromo? Sim ou não? O que vocês acham? Pode, né? Claro que sim. A solução de bromo diferencia qualquer composto de cadeia saturada de qualquer outro composto de cadeia insaturada. Somente os insaturados irão descolorir a solução de bromo. Mas o reativo de Bayer não consegue diferenciar, por exemplo, um aldeído de cadeia insaturada de uma cetona. Dá para entender? Então, o reativo de Bayer, esse que eu estou te mostrando, essa oxidação aquosa, ela é específica para diferenciar alceno de ciclano. Somente os alcenos conseguem descolorir aquela coloração linda violeta do reativo de Bayer. Os ciclanos não descolam. Por quê? Porque não tem ligação PIB para ser rompida. Já a solução de bromo é uma solução que tem bromo misturado com tetracloreto de carbono de coloração laranja ou amarela, como queiram, consegue descolorir qualquer composto de cadeia insaturada, diferenciando-o de qualquer composto de cadeia saturada. Em ambos os casos, pelo amor de Deus, gente, é a coisa mais importante que eu vou falar agora para você. Em ambos os casos, tanto na reação com solução de bromo, como na reação do reativo de Bayer, o processo de mudança de coloração está intimamente ligado à reação de quê? De oxidação. Então, tanto Bayer como a solução de bromo são reativos utilizados para diferenciar compostos de cadeia insaturada de cadeia saturada. O Bayer exclusivo para alceno e ciclano isômeros. Solução de bromo generalizada, é ampla, por isso que ela é mais utilizada. Mas não se esqueça que os dois processos de descoloração usam o fundamento que é o processo da oxidação, a reação de oxidação. Querem dar uma printada nessa tela aí? Ficou feio pra caramba. Esse desenho ficou horroroso. Gente, já acabou o tempo da aula, vocês acreditam? Passou rápido, até invadi aqui, 3 minutinhos. Vocês me desculpem, tá? Beleza? Eu agradeço de coração a sua participação. Eu vou mandar esses slides para vocês. Mais tarde um pouquinho, que eu vou dar aula agora para a turma do PISME. E logo depois eu mando para vocês com o maior carinho, tá? Estão me ouvindo, gente? Não. Estamos sim, vai lá. Tô tentando sair daqui, eu não consigo sair, ó. Ô, gente, um beijo. Grande beijo para vocês. Enquanto isso, vocês podem sair. Daqui a pouco vocês têm aula da Milena para não atrapalhar. Durante a semana, a gente vai mantendo contato por duas coisas. Primeiro, para eu mandar para vocês os exercícios que eu vou utilizar na aula de quinta-feira, às 16h30. A aula de quinta-feira, às 16h30, será gravada. Podem ficar tranquilos. E segundo, para a gente definir se segunda-feira terá ou não aula. Eu opto por sim, por ter. Tá? Mas se vocês optarem por não, vou respeitar a vontade e a opinião de vocês.
Grande beijo. Obrigada, Fará. Beijo. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa aula. Tchau, Fará. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Tchau.